Marcos e Valderino. Eu tinha 9 anos. E minha mãe cozinhava no barco. Eu ficava brincando no barco enquanto a minha mãe estava trabalhando. Ele estupro dentro do barco mesmo. E eu fiquei muito apavorada, sabe? Com vergonha. Eu nunca consegui colocar isso pra fora. E hoje em dia ele quer a minha filha. 11 anos. Então ele está destruindo a minha vida inteira. Porque aconteceu comigo e agora ele quer a minha filha. É monstruoso demais. Essa mulher conta e desenha sua história. O caso acabou de chegar ao Ministério Público do Amazonas. Também chegaram outros depoimentos e vídeos. As autoridades ficaram chocadas com as novas acusações feitas contra um velho conhecido dela, um político, que há anos é alvo de graves denúncias de pedofilia. O acusado pela Justiça de Crimes Sexuais contra menores é este homem, Adail Pinheiro. Adail vive na mesma cidade das vítimas. Ele é prefeito de Coari, uma cidade de 77 mil habitantes, às margens do rio Solimões, no interior do Amazonas. Para chegar aqui é preciso enfrentar uma viagem de 9 horas de lancha. Coari é a segunda cidade com maior arrecadação do Amazonas. É também o segundo município com maior PIB do estado. Uma empresa de petróleo instalada aqui trouxe mais recursos para cá, mas boa parte da população não sente os reflexos disso. Adail é do PRP, Partido Republicano Progressista, e está no 3º mandato. Foi eleito pela primeira vez em 1999. Em 2008, chegou a patrocinar o desfile de carnaval de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Os cariocas cantavam Coari, e Coari, alguns meses depois, foi surpreendida por uma grande operação da Polícia Federal. A Polícia Federal encontrou 7 malas cheias de dinheiro numa casa vazia de um conjunto habitacional da cidade de Coari, no Amazonas. Suspeita-se que o dinheiro tem a origem em fraudes praticadas contra a prefeitura local. A polícia acredita que nos últimos 5 anos foram desviados mais de 49 milhões de reais. Na época, os policiais também colheram indícios de que o prefeito Adail Pinheiro chefiava uma rede de exploração sexual que contava com servidores públicos para identificar e aliciar as vítimas. Adail chegou a ser preso. Ficou 63 dias na cadeia, mas foi solto por determinação da Justiça. Depois de prestar depoimento numa investigação do Senado, foi incluído como suspeito na lista da CPI da exploração sexual infantil da Câmara dos Deputados. Nós temos vários depoimentos que guardam uma coerência absolutamente incontestável, inclusive utilizando recursos públicos para manter uma rede de exploração sexual que ele se beneficia dela, são absolutamente concretos e absolutamente fundamentados. A gente não sabe viver em sociedade. Essa gente tem que ser presa e para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade e mostrar que é possível sim se fazer justiça e desencorajar novas práticas criminosas, especialmente essas que se praticam contra as crianças indefesas. 60 processos foram abertos contra Adail. Nada aconteceu com ele até agora. Eu não tenho nenhuma dúvida de que há uma morosidade. Nós estivemos com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o processo estava absolutamente parado. Ele não tinha caminhado nem um passo. O Conselho Nacional de Justiça está vindo nesta próxima semana aqui para Manaus para analisar os processos de exploração sexual, inclusive as denúncias contra o prefeito de Coari, que já foram feitas há quase 6 anos. Os conselheiros querem saber por que, apesar de tantas provas e depoimentos, nada aconteceu com os envolvidos até agora. O Conselho disse que vai responsabilizar os juízes e transferir os processos caso seja comprovada negligência. Há alguma rede de proteção ao prefeito Adail Pinheiro em Coari? Eu não conheço. O que eu acho é que todos os processos dele, pelo que eu imagino, estão tramitando de forma muito rápida.
Não há nenhuma proteção do Poder Judiciário. Se eu descobrir algum lugar, alguma comarca, alguma vara que o processo esteja paralisado a respeito desse cidadão, nós haveremos de tomar providências nele. Enquanto na justiça o ritmo é lento, mais vítimas aparecem para depor do Ministério Público, como a mulher do início da reportagem, a filha dela e uma parente. Eu quero que vocês confiem na gente, que a relação seja de confiança mesmo. O que você fez exatamente? Passou a mão assim, ficou passando a mão e depois tirou. Uhum. Aí botou a mão na minha cintura. Aí eu fiquei um pouquinho, depois eu saí. Você achou estranho isso? Sim, estranho. Estourei, ele me levou pro quarto e me estuprou, porque eu pedi pra ir embora. Nessa época você tinha que idade? 10 anos. Tinha 10 anos. Alguém tem que parar esse cara, tem que... É terrível. É um doente. Não. A denúncia mais recente que chegou ao Conselho Tutelar de Coari no fim do ano passado. Uma menina de 13 anos contou que estava sendo obrigada pela mãe a ter relações íntimas com o prefeito em troca de dinheiro. Essa menina chegou a ser levada pro prefeito, então? Chegou a ser levada. A denúncia diz que ela chegou a ser levada até a residência do prefeito, né? E ela teria que fazer o que com ele na residência? Provavelmente é essa relação, né? Uma relação íntima com ele. Ele chegou a oferecer dinheiro para ela? Segundo a denúncia, houve essa questão de oferecimento, né, de dinheiro, né? José Alberto chegou a gravar em vídeo o depoimento. Ninguém consegue me responder. O único que veio me tirar é saber da dignidade. Eu não vou fazer isso, não sou doida. Eu escrevi R$2.000 cada menino que eu amar. Que ganhava 2 mil. Cada menino. Portanto, se seja vídeo, se não for vídeo, eu não quero. Pode ter mais de um que seja daqui, mas eu não quero. Eu quero isso. Eu sou porque eu não quero fazer isso. A menina virgem já fez 13 anos e foi prometida ao prefeito para a noite do último Réveillon. Você vê a que ponto chegou. Uma virgindade oferecida por uma autoridade como um brinde do ano novo. Não houve um encontro. Dias antes da virada do ano, a garota decidiu sair da cidade e foi para a casa de parentes em Manaus. Ela contou para essa amiga que foi espancada pela mãe. Inclusive, eu vi os hematomas por ela não ter ido. Ficava tratando ela com indiferença, entendeu? Tipo assim, para que ela fosse. Neste outro vídeo conseguido com exclusividade pelo Fantástico, um ex-motorista da prefeitura, Osglébio da Gama, conhecido como Canarana, conta qual pagamento as meninas recebiam depois do encontro íntimo com o prefeito. É porque o Odair, ele é doente. Ele é doente, ele não é um cara assim de tesão, nós, eu, a mulher do meu corpo, ele não quer pagar pra mim, não, ele é carne de pescoço pra ele. Quer saber daquela menina não. Telefonamos para o ex-funcionário que aliciava as meninas para o prefeito. A prática é sempre essa, troca a matéria de dinheiro, especificamente dinheiro, e algumas vezes tratamento de saúde, oferecimento de residência para os familiares, ou seja, é uma compra. O prefeito Adair Pinheiro ficou de receber a equipe do Fantástico aqui no escritório do advogado dele em Manaus. Ele daria uma entrevista pra gente, mas na última hora desistiu. Quem recebeu a nossa equipe foi o advogado de Adair. E o prefeito Adair é inocente em relação a essas acusações de exploração sexual? Acredito que sim. Ele chegou a ameaçar alguma vítima? Pediu para que algum funcionário ameaçasse alguma vítima? Eu não, pelo que eu conheço o prefeito, eu não é o perfil dele. O que eu vejo em Coari é uma oposição política com relação ao prefeito Adair, muito forte nesse sentido de fomentar
esse tipo de notícia e de informação. Mas a Justiça Federal e Estadual têm muitos elementos para incriminá-lo. As informações são contundentes, nós estamos fazendo essa coleta desse material para que possamos instruir e propor uma ação penal no fiscal. Ele se diz muito poderoso. Ele persegue, ele oprime e ele obriga a fazer o que ele quer. Senão você não tem pra onde ir, você morre de fome e você sai da cidade. Acaba o sorriso, acaba a sua vida, tu não tem mais vida. E hoje eu tô tendo essa oportunidade de pôr pra fora o que eu tô sentindo, que eu escondi esse tempo todo. Com medo, eu quero ser como as minhas pessoas falando, pedindo socorro e não nada acontecer.